O mundo espiritual é algo que intriga e, por vezes, assusta muitas pessoas. Vamos mergulhar nesse tema com uma visão jamais vista antes. A primeira pergunta que surge é: quem são os anjos? Vamos explorar as Escrituras para entender melhor. No Antigo Testamento, os anjos são mencionados 108 vezes, retratados de maneiras diversas em filmes, séries e livros. Mas e os anjos caídos? São apenas ficção? Não, eles são reais e têm um impacto em nossas vidas mais profundo do que podemos imaginar. No entanto, é importante separar o que é verdade do que é exagero cultural. Lucas 10 e 18-20 negativos fala sobre Satanás sendo expulso do céu como um relâmpago, e menciona que Deus deu aos seres humanos autoridade sobre o mal. Não devemos nos alegrar apenas por ter essa autoridade, mas sim pelo fato de nossos nomes estarem registrados no céu. Efésios 6 e 12 nos lembra que nossa luta não é contra seres humanos, mas contra forças espirituais malignas nas regiões celestiais. Vamos entender o que a Bíblia realmente nos ensina sobre esses seres. Os anjos são mencionados quase 300 vezes ao longo das Escrituras. E quem são os anjos caídos? São aqueles que, ao se rebelarem contra Deus, foram expulsos do céu. Por causa dessa rebelião, enfrentam uma condenação eterna, uma punição sem fim. Judas 1 e 6 explica que esses anjos abandonaram seu lugar de poder e foram mantidos em escuridão para o julgamento final. Já em 2 Pedro 2 e 4, lemos que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os prendeu no inferno, onde aguardam o julgamento. Eles sabem que não há esperança de redenção para eles e, por isso, tentam arrastar o máximo de pessoas para o mesmo destino de perdição eterna. Eles se rebelaram seguindo Satanás, o qual é mencionado em Apocalipse 12 e 4, onde se diz que 1/3 dos anjos foi arrastado com ele para a terra. A Bíblia nos conta que esses anjos caídos enfrentam um destino de tormento eterno. Apocalipse 20 e 10 descreve o lago de fogo como o lugar final de Satanás e seus seguidores. Eles estão em desespero, conscientes de seu fim, e por isso causam tanto caos e destruição. Sabendo que seu tempo é limitado, eles tentam afastar os descrentes de Deus, usando de tentação, persuasão e até possessão para desviar as almas. Apocalipse 12 e 9 detalha a queda de Satanás e seus anjos do céu, descrevendo-o como um grande dragão, que continuamente engana e seduz a humanidade. Mateus 2, 5 e 41 também menciona que o fogo eterno foi preparado para Satanás e seus anjos. Esses seres, que uma vez estavam entre os anjos celestiais, se tornaram demônios, obcecados em arrastar o maior número possível de almas com eles. A metáfora das estrelas em Apocalipse 12 e 4 indica que Satanás conseguiu influenciar 1/3 dos anjos a se rebelarem. Em Marcos 5 e 9, vemos a história de um homem possuído por tantos demônios que o nome deles era Legião, representando a vasta quantidade de demônios no mundo. Além disso, em Mateus 12 e 43-45 negativos, Jesus fala sobre o retorno de demônios a uma pessoa que não se volta para Deus após ser liberta, trazendo com eles outros demônios. No Evangelho de Marcos, vemos Jesus expulsando demônios de um homem, e os fariseus o acusam de fazer isso com a ajuda de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, no entanto, rebate, explicando que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, e que se ele expulsa demônios, é pela autoridade de Deus. Demônios, também chamados de espíritos imundos, têm a capacidade de possuir aqueles que não estão sob a proteção de Deus, como visto no caso do homem possuído em Marcos 5, 1 a 20. Esses espíritos malignos podem levar as pessoas a atos autodestrutivos, como mostrado quando Jesus encontra um homem que vivia entre túmulos, incapaz de ser controlado por correntes. Quando confrontado por Jesus, o demônio se revela como uma legião, indicando o grande número de espíritos que atormentavam aquele homem. Após ser expulso, os demônios entram em uma manada de porcos, que acabam se jogando em um penhasco. A história da libertação do homem possuído por uma legião de demônios demonstra o poder de Jesus sobre as forças espirituais do mal. Quando o homem, que vivia entre os túmulos e era temido por sua força sobrenatural, se aproxima de Jesus, os demônios imediatamente reconhecem sua autoridade. O nome Legião simboliza o número elevado de espíritos que o atormentavam. A narrativa atinge seu clímax quando, em vez de expulsá-los para fora da região, como temiam, Jesus permite que os demônios entrem em uma manada de porcos, que corre para o mar e se afoga. Esse evento chocante, testemunhado por muitos,
causa temor e reverência, e a fama de Jesus se espalha rapidamente, consolidando sua posição como aquele que tem poder não apenas sobre a natureza e as enfermidades, mas também sobre o mundo espiritual. A decisão de Jesus em enviar o homem de volta à sua comunidade, em vez de aceitá-lo como seguidor próximo, mostra que sua missão era alcançar o maior número possível de pessoas, incluindo as que estavam distantes da fé, como naquela região pagã. Esses seres vivos, representados como 4 criaturas com múltiplos olhos e asas, têm uma função central nas Escrituras em torno da adoração celestial e na execução do julgamento divino. Apocalipse 15 os apresenta, derramando as taças da ira de Deus sobre aqueles que persistem na rebeldia contra ele. Isso reforça a ideia de que eles não apenas adoram, mas também executam a vontade divina em momentos decisivos. Ao longo das visões apocalípticas, essas criaturas exaltam continuamente a santidade de Deus, proclamando seu poder e autoridade imutável sobre todas as coisas, simbolizando a vigilância constante do céu e a justiça inabalável que rege o universo. Essas descrições incomuns e poderosas criam uma imagem de um reino celestial ativo e profundamente envolvido no destino da humanidade. Por isso, os 4 seres vivos servem como um lembrete de que o poder divino sempre prevalecerá e de que os julgamentos vindouros estão enraizados na santidade e justiça de Deus.